Olá, bom dia para você. O Tribunal de Justiça de Pernambuco completa 200 anos agora em 2022. Foi instalado no mesmo ano da independência do Brasil, criado para defender direitos, aplicando leis e mediando conflitos. Aqui em Pernambuco, o Tribunal de Justiça desenvolve vários projetos sociais. O Poder e Negócios de hoje vai contar para você como ter acesso a esses projetos que ajudam crianças, adolescentes, adultos. Nós convidamos o presidente, o desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, que atuou como coordenador da Infância e Juventude de 2010 a 2020 e dirigiu a Comissão Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária de Apoio à Frente Parlamentar de Adoção, sendo responsável pelo projeto da Lei Nacional de Adoção. Presidente, bom dia. Obrigada pela participação aqui com a gente. Bom dia, Meire. Bom dia a quem está nos assistindo. O prazer é todo meu. É a obrigação das autoridades trazer as informações ao povo, prestar todas as informações para que o povo conheça quais são os serviços que os poderes lhe oferecem. Presidente, do início até agora houve muitas mudanças no Tribunal de Justiça de Pernambuco e mudanças que aproximaram os servidores e os serviços da população. O que de mais significativo aconteceu nesse período? Na minha visão, o simples fato de dizer que existe um Palácio da Justiça, as vestes dos desembargadores de justiça, as togas, tudo isso intimida o povo que nem procura o judiciário. E que normalmente as estruturas oferecidas, ofertadas para atender, era quase que de segunda categoria, não era prioridade. É a priorização do interesse de Sua Excelência o Jurisdicionado. É que esses serviços, para o dia a dia do cidadão, sejam prestados de forma mais humana, de forma mais célere. Eu acho que esse é o grande divisor das águas. Bom, falando nessa aproximação, tem inclusive a Justiça Itinerante, né, que é um ônibus que anda percorrendo as comunidades, oferecendo serviços. Esse trabalho ainda está ativo? Está ativo e é muito eficaz. Agora, no mês de agosto, nós estivemos em Vitória de Santo Antão, em Arco Verde, em Santa Cruz do Capibaribe, em Serra Talhada, em várias cidades. E a maioria dos problemas são de pequena monta. O fato é que as pessoas perderam a capacidade de autocomposição. O que era uma coisa rotineira, ter divergências, e as pessoas mesmo resolverem, foi aos poucos se acabando. Quando se lê a Constituição, se fala nos direitos e se esquece dos deveres. E essa polarização política que o Brasil está passando tem levado a que as pessoas não conseguem mais sentar para dialogar, para achar um meio termo, para achar uma solução para os seus problemas cotidianos. E a Justiça Itinerante tem feito um grande serviço no sentido de reaproximar e encontrar soluções quase sempre meramente mediadas. São as próprias partes que falam dos seus problemas e encontram as soluções para os seus problemas. E esse sempre foi um grande desafio mesmo do Tribunal de Justiça, né, de mostrar para o povo que é acessível, né? Até porque o senhor falou aí da questão do palácio, que intimida um pouco, distancia um pouco, mas assim, tem esse ônibus que percorre as comunidades, né? E a gente quer saber qual é a estrutura que o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem hoje para oferecer tantos serviços à população. Olha, nós temos um volume grande de servidores, da ordem de 8 mil servidores, 52 cargos de desembargadores, há quase 500 magistrados. Mas o mundo mudou. Hoje, com a informática, nós não vamos precisar de tanta gente assim. Nós temos que redimensioná-lo, porque a cada dia existe uma demanda toda. Por conta dessa história de só se ver direitos e não deveres, tudo se reclama. E como não há autocomposição, se falta um remédio, para onde vai? Para o judiciário. Se uma rua não está calçada, para onde vai? Para o judiciário. Se não tem vaga na creche, para onde vai? Para o judiciário. De repente, problemas que não eram do judiciário passaram a apresentar-se. Nós estamos nos preparando para, olhando o passado, reconhecendo os erros e as virtudes, construir um futuro que seja a base da informática para tudo. Nós já temos hoje 82% aproximadamente dos processos eletronicamente tramitando pelo PJE, e nós queremos, se Deus quiser, acabar a nossa gestão com 100% dos processos
totalmente digitalizado, não há lugar mais para papel. Nós não precisamos mais de tantos funcionários dentro de uma vara atendendo gente. Nós montamos diretoria de família, diretoria de infância, diretoria criminal, onde esses serviços são produzidos, independentemente da pessoa fisicamente estar aqui em Recife e estar preparando, orientando, cumprindo um despacho do juiz lá de Petrolinda. E aí a gente será muito mais rápido e as pessoas, essa força de trabalho que já existe, seja deslocado para fazer serviços realmente que possam agilizar. Justiça tardia não é justiça. Bom, o senhor tem uma gestão que vai até 2024, né? O senhor assumiu agora este ano, tem até 2024. Então, seria uma justiça mais rápida e enxuta a sua gestão? Essa é a ideia. Eu faço sempre uma comparação, uma metáfora com um carro. Nós temos um retrovisor para olhar o passado sempre, para saber que aquilo existe e foi conquista. Mas nós temos que ter o para-brisa, que é olhar para frente e mudar. Nós estamos, nesse momento de comemoração dos 200 anos do tribunal, revendo o passado, glorificando e honrando aqueles que fizeram a sua história, mas pensando como vai ser o futuro. O futuro é a informática. Nós estamos com a carta consulta junto ao BID para um financiamento de forma que todo o serviço seja informatizado na maior brevidade possível e o povo possa realmente ter a resposta imediata às suas pretensões. Se não é o que ele queria, ele recorre, mas a prestação judicial tem que ser feita de forma expedita. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa questão de rapidez nos processos, até porque existem outros programas também que dependem de gente, dependem de papel, mas também dependem de tecnologia. A gente tem, por exemplo, a Coordenadoria da Mulher, né, da doutora Deise Andrade, que está sob a coordenação dela, tem promovido muitas campanhas, a gente tem mostrado, inclusive, aqui na TV Guararapes, Record TV, né, que tem oferecido trabalhos e, enfim, apoios diferenciados para mulheres, né, que estão em alguma situação de vulnerabilidade social. Como é que as mulheres podem se aproximar desse projeto, desse programa? Eu estou dando aqui como exemplo essa questão das mulheres, mas claro que existem outros programas que a gente vai falar agora, presidente. Em quase todas essas ações que são para, digamos assim, o cotidiano, para as demandas mais simples, no próprio site do tribunal você tem como acertar. Você, por exemplo, a chamada Carta das Mulheres. Claro que se você tem uma instituição organizada de defesa do direito das mulheres, fica mais fácil ter um interlocutor que possa enraizar com o povo. Mas individualmente qualquer pessoa pode acessar e prestar informação. Se eu quero uma informação a respeito de uma adoção, por exemplo, eu posso acessar e informar. Todas as vezes que nós marcamos um grande mutirão para conciliação de processos já ajuizados ou a ajuizar, é aberto na página do tribunal a possibilidade da parte diretamente deduzir o seu interesse para ter horário marcado e tentar resolver com aquela parte que seria o que está lhe opondo à consecução dos seus interesses. A gente tem percebido, né, essa ligação com assuntos mais populares, né, as casas de justiça e cidadania, por exemplo, que também têm levado serviços à população. O senhor acredita que vai avançar ainda mais para as periferias? O que é que está faltando ainda para dar esse passo maior, presidente? Não é, tem que ir. A justiça tradicional, ela não funciona mais. É um modelo que não funciona mais. Ela pode ser a ideal para as grandes demandas que exigem grandes verticalizações e estudos. As demandas do dia a dia das pessoas, da maioria das pessoas, é uma divisão de terreno, é uma troca de sobrenome ou de prenome, é uma separação, um divórcio, fixação de alimentos. São coisas simples, mas aquilo é a vida da pessoa e precisa ser resolvida imediatamente. Bom, a gente falou das casas de justiça e cidadania, a gente falou da mulher, também tem uma questão de endividamento. E aí tem o Pró-Endividados, né? Vocês têm um programa muito bacana lá no Tribunal de Justiça que tem ajudado muita gente a sair do sufoco financeiro. O senhor tem percebido que nessa questão, por exemplo, de superendividamento, a gente tem mostrado reportagens aqui também na TV Guararapes, Record TV, o senhor tem interesse em aumentar, em ampliar esse leque de serviços para ajudar o povo que está precisando negociar, né? Negociar com empresas, né? Negociar com fornecedores, por exemplo? Hoje, todo o trabalho da unidade que é no PEMEC Sejus, que é voltado exatamente para esses, chamemos aqui, pequenas causas que na prática representam o maior número
de demandas. O pró-endividado, evidentemente que no momento de crise, de desemprego, as pessoas dizem, para que assumir um compromisso que não podia cumprir? Aí alguém deve perguntar, é a outra pergunta, por que aceitou o endividamento ou emprestou dinheiro a alguém que sabidamente não tinha condições? Então, digamos assim, houve erro das duas partes. Então, é preciso tentar conciliar com tanto desemprego, com tanta crise, pessoas passando que quando encontram outra oportunidade de trabalho, a remuneração é menor do que a que tinha antes. Essas coisas precisam ser resolvidas e dificilmente serão se não houver a intervenção do judiciário de mediar e encontrar uma solução para esse conflito. A gente percebe, né, que o senhor tem uma veia bem popular, bem preocupada com a situação da população, né, que vive hoje, e a gente vive aí às margens de uma superinflação, uma inflação que afeta os alimentos, o modo de vida das pessoas. Agora, deixa eu falar sobre um projeto que o senhor gosta muito, que é a parte de criança e juventude, né? O senhor é totalmente engajado nessa questão. Inclusive, hoje existem mais de 4.000 crianças e jovens que podem ser adotados de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, e são mais de 100 meninos e meninas aqui de Pernambuco. Então, qual é a orientação que o senhor dá, por exemplo, para aquelas pessoas que pensam em adotar um filho? Primeiro, faça tudo dentro da legalidade. Aquelas pessoas que tentam fazer à margem da lei estão cometendo um crime. Fatalmente esse assunto vai vir à baila, vai criar um problema. Esse seu filho, quando souber que foi adotado por via ilegal, ele provavelmente vai perder a coisa que é fundamental entre pais e filhos, que se chama confiança. Então, isso não leva a nada, nem no plano jurídico, mas principalmente no plano afetivo. O que é um filho que não confia mais nas atitudes dos seus pais? Não faça isso. Segundo, o sistema é feito para dar agilidade, mas não a agilidade que alguns querem, porque acham que são mais fortes, têm mais poder econômico, que podem chegar e comprar tudo. Não é assim. A questão do poder econômico não influencia. As pessoas vão se cadastrar. Evidentemente que quem só quer um bebezinho recém-nascido, eu digo brincando, galeguinho do zóio azul, vai esperar mais, porque tem muita gente concorrendo. Mas não é mais só isso. Havia uma época que a cada 10 pretendentes de adoção, 9 só queriam menina. E não tinha nenhum dizendo que queria menino, não. Dizia que era indiferente. Esses números se alteraram. Hoje, as pessoas se inscrevem um pouquinho mais para menina do que para menino. Então, as pessoas estão entendendo que há uma quantidade de crianças que precisam de uma família. Grupo de irmãos que não têm pais adotivos e vão ficar dentro da instituição de acolhimento. Quando completar 18 anos, tem que sair. Sair para onde? Fazer o quê? Então, essas conscientizações, especialmente através de um trabalho maravilhoso feito no país inteiro, pelos grupos de apoio à adoção, e aqui em Pernambuco nós temos 13 grupos em várias cidades, congregados numa única instituição chamada APEGA, Associação Pernambucana dos Grupos de Adoção, atuando com muito vigor na capacitação para acabar daquele idealismo, daquele sonho e ir para o mundo real de quais são as crianças que estão aptas em condições de serem adotadas e preparar os pais adotivos para problemas que os nossos filhos biológicos dão também. Presidente, mas que quando é adotivo, todo mundo reclama. Presidente, quanto tempo demora da fase em que a pessoa manifesta a vontade de adotar para a adoção de fato? Eu não tenho essa bola de cristal, Meire, mas se eu tivesse, eu jogava na Mega Sena toda semana. Isso vai depender primeiro do perfil da criança ou adolescente pretendido. Quanto mais exigente for a pessoa, mais difícil, mas pela quantidade. Se alguém diz que só quer adotar uma criança branca, como a nossa população é parda, eu, por exemplo, ou muita pessoa negra, ser branco puro, ou vai para outro país, ou vai lá para o Rio Grande do Sul, Paraná, que é difícil encontrar, vai demorar. Claro que vai a Justiça demorar. também avalia quem são as pessoas que estão como pretendentes à adoção, né? Agora, existe algum critério que exclui uma pessoa ou um casal de poder adotar uma criança ou um adolescente ou um grupo de crianças? Se no estudo psicossocial ficar demonstrado que aquela pessoa não está madura para adotar,
não refletiu ainda sobre a maternagem ou paternagem, ela vai ficar, vamos chamar assim, num cantinho para sendo preparada para uma outra oportunidade. Se aquela pessoa já praticou algo que é incompatível com a adoção, imagine um pedófilo. De maneira alguma ele será habilitado. E como hoje o cadastro é nacional, hoje se a pessoa for tida como incapacitado para adotar aqui em Pernambuco, em Rio Branco, no Acre, no Rio de Janeiro, todo mundo vai saber e ele não vai adotar em canto nenhum. Até bem pouco tempo atrás, se a pessoa estava inscrita em Olinda e era rejeitada em Olinda, ele se registrasse em Recife, ninguém nem sabia disso e haveria o risco dele conseguir uma adoção. Bom, a gente está falando aqui de questões que estão bem explicadas no site do Tribunal de Justiça. Inclusive, tem um outro programa, gente, que tem ajudado muitas pessoas. A gente falou aqui que é o Pró-Endividados, a gente falou aqui da questão das mulheres. Agora, presidente, por que essa questão de adoção mexe tanto com o seu coração, hein? Olha, isso é uma coisa que às vezes não dá muito bem para explicar, não. Eu comecei minha carreira de juiz em 1982, portanto, estou completando 40 anos de juiz, não é? Os meus contatos com problemas de infância e juventude eram os mínimos possíveis. Fui ser juiz na terceira vara de Olinda, na época ela era também dos juízes de menores abandonados infratores, era esse o nome. E quando eu cheguei lá, foi paixão à primeira vista. Passei então a trabalhar como juiz da infância e juventude. Passei a ser professor de Direito na cadeira, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, dessa cadeira. Passei a escrever livros sobre o assunto, passei a ser pai adotivo. Então, mergulhei de cabeça porque me realizei e me realizo em todos os projetos da área da infância e com a aventura do presente maior que Deus me deu, que é da minha esposa, ter esse mesmo sonho, esse mesmo ideal e esse mesmo interesse pela causa que eu tenho. Que missão. A gente vai interromper aqui, mas é rápido. Depois do intervalo a gente volta e você vai saber como funciona o programa, por exemplo, Moradia Legal e outros projetos do Tribunal de Justiça para ajudar o povo aqui no estado. Também vamos falar sobre audiência de conciliação, demora e rapidez no julgamento dos processos. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre os serviços do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que completa 200 anos e mudou muito para atender o povo. Aqui com a gente, o presidente, desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo. Presidente, a gente já falou um pouco sobre isso no bloco anterior, mas eu vou voltar a esse assunto porque com os índices de desemprego e fome tão altos, né, como a gente vem acompanhando aqui, pessoas de baixa renda estão muito vulneráveis, né, precisando de ajuda até para arrumar um teto para morar. De que forma o programa Moradia Legal tem ajudado na entrega de títulos de posse a essas pessoas, a essas famílias de baixa renda? Há uma ideia nacional do chamado Moradia Legal, que estava funcionando apenas no estado de Alagoas. E o então corregedor-geral e depois presidente Fernando Cerqueira foi lá, viu e trouxe para aqui para Pernambuco. Não é? E quando eu assumi a corregedoria, nós tínhamos entregue quase 300 títulos de propriedade. E ao assumir a presidência, levei comigo, nós estamos hoje para a presidência pela importância social desse projeto. Não é? Nós temos hoje 7.000 e tantos títulos de propriedades entregues. Nós não estamos entregando agora por conta da lei eleitoral. Mas se Deus quiser, agora em novembro, a gente entrega mais 2.600 títulos. Ou seja, vamos para 10.000 e alguma coisa de títulos de propriedade entregues. E nós atingimos hoje praticamente mais de 90% de municípios conveniados com o tribunal. Nós vamos passar e muito isso no ano que vem, porque agora vamos afastando os efeitos terríveis da pandemia. Porque quando você entrega um título de propriedade, o cidadão, às vezes, que já ocupava aquilo ali, ele não tinha coragem sequer de rebocar a casa, porque ele achava que estava no que é dos outros. E se dissesse que ele tem um título de posse, não resolvia.
Moradia legal dá o título de propriedade. E não é o judiciário, é todo mundo junto. A ARIP com os registradores de imóveis fazem o primeiro título de graça. As prefeituras, a Universidade Federal de Pernambuco, são vários os parceiros que estão trabalhando de mãos dadas para que isso funcione. Então, o Ministério de Desenvolvimento veio aqui. Por quê? Porque é o único lugar do Brasil em que isso está com esse volume quantitativo e com um potencial de fazer muito mais. Pelo esforço de todo mundo, nós vamos entregar mais e melhor esses títulos com documento. E a roda da economia gira, porque a partir do momento que o indivíduo recebe o papel dizendo que ele é o dono, ele faz uma reforma, ele faz um puxadinho. Quem é que ganha? O dono do armazém que vende o cimento, que vende o tijolo, e aí que gera um emprego, o cara do caminhão que transporta a mercadoria. Nós vamos fazer tudo isso mexendo. E o dono lá do cartório não ganhou nada, não ganhou. Mas se aquele imóvel depois for vendido, aí o segundo, aí ele vai receber o registro, ele vai ganhar. Então, ganha e ganha. Todo mundo se dá bem com moradia legal. Agora, quem é que pode participar desse programa aí? Qual é a pessoa, a família, como é que ela faz para ganhar essa posse desse imóvel? Cada um desses municípios conveniados, eles apresentam a área onde está sendo feita a regularização dessa posse através da propriedade. Isso é feito estudo fotogramétrico, isso é medido passo a passo, feito os estudos, os documentos, e aí é legalizado. Alguns municípios são mais ágeis. Eu não vou citar o nome porque exatamente o período eleitoral não recomenda. Outros são mais lentos, porque botam como responsável na prefeitura, às vezes, alguém que tem ligação política, mas não tem nada a ver com um trabalho. E nós não podemos interferir na parte que é do município. Na nossa parte, nós estamos fazendo e fazendo bem feito. Dos cartórios de registro de imóveis, sim, alguns mais ágeis que os outros também. Nós estamos querendo ampliar esse serviço. E, evidentemente, tudo parte de uma demanda de áreas que estão ocupadas e não estão legalizadas nos diversos municípios de Pernambuco. Como também tem gente que tinha Coab, que tinha casa, que nunca foi possível trocar o nome. E agora estamos legalizando também esse. Então, vamos passar para fazer isso em área rural também. Agora, nessa segunda etapa, com um pouco mais devagar, no tamanho das nossas pernas. Mas vamos fazer legalização de terras rurais também, se Deus quiser. Bom, a escritura, esse título, é tudo de graça, né? Tudo de graça. Entendi. Outro assunto que o povo fala muito, presidente, inclusive incluindo aí a responsabilidade do Tribunal de Justiça, é sobre o tempo, né, do julgamento dos processos. O senhor falou agora há pouco sobre a necessidade de incluir mais tecnologia para dar mais rapidez. Então, quais são os avanços, né, inclusive tecnológicos, né, para acelerar o julgamento dos processos aqui no Estado? As sessões de julgamento, por exemplo, do tribunal, boa parte delas é feita virtualmente, através de um sistema Webex contratado pelo tribunal. A maior parte das audiências também. Os processos judiciais ajuizados na parte civil desde o ano 2000 são todos pelo PJE. A parte criminal desde agosto ou setembro do ano passado pelo PJE. Nós temos para atrapalhar aqueles processos físicos, antigos, desse tamanhão assim. Hoje o tempo médio... E são muitos? Tem muitos? Tem algo em torno de 18% ainda é físico. E desses 18%, mais de 95% são processos criminais. Não foi dado, eu não discuto, mas é uma decisão, é um fato, não foi dado prioridade aos processos criminais. Talvez se eu estivesse lá comandando, ou você, também não tivesse dado, pelo volume de serviço que tem. Mas nós estamos cuidando de informatizar tudo, porque o tempo médio de duração do processo eletrônico é bem menos do que 1/3 do tempo que durava um processo físico. Então, hoje, durante a pandemia, no auge da pandemia, o Tribunal de Justiça já produziu muito mais quantitativamente do que produzia antes no processo físico. Portanto, o tempo médio tem diminuído e a tendência é que diminua cada vez mais. É porque quando a gente ouve, né, em algumas reportagens, por exemplo, famílias, porque o caso ainda não foi julgado, já passaram vários anos e nada. Então, assim, a gente diz assim, o que é que está acontecendo com a justiça? Mas aí, na sua gestão, o senhor está garantindo que haverá um pouco mais de rapidez em relação... É justo o reclamo. É justo o reclamo, principalmente nos processos criminais. Nós estamos
corrigindo. Nós estamos trocando pneu com o carro andando. Isso vem sendo feito já há algum tempo. Nós queremos dinamizar isso, fazer com que alternativas nós temos para fazer com que o PJS seja implantado todo e digitalizar os antigos. Porque não é digitalizar todos. Tem processos que estão faltando um ato ou outro para poder acabar. Não faz sentido. O tempo que vai levar para digitalizar, para ele entrar na fila, vai atrapalhar mais do que se a gente terminar ele fisicamente. E as audiências de custódia, presidente, de 2015 até agora, milhares, né, já foram realizadas e o cidadão, por exemplo, ele vai preso, vai para uma audiência de custódia e algumas vezes fica lá à disposição e depois ele é solto. E até gera alguma revolta muitas vezes de algumas pessoas, né? O juiz ele tem 24 horas para fazer esse julgamento, essa análise, como é que funciona na prática? Bom, na prática, o indivíduo que foi apreendido ou preso, ele é levado para a audiência de custódia. Hoje a gente está fazendo, hoje não, desde o ano passado, pelo menos os finais de semana nós estamos fazendo virtualmente. Nós queríamos fazer todas virtualmente. Também não pode, você não pode saber quem vai lhe condenar, quem vai lhe dar razão ou tirar, sem você nunca ter visto numa pequena cidade do interior, que você não viu nunca a cara do juiz. Isso não pode existir. Tem que ser dosado, virtus e medos. Parte fisicamente presente, parte eletronicamente. Então, nos finais de semana é eletrônico, nos dias de semana é presencial. Então, essa pessoa que praticou o delito, que o delegado não pôde arbitrar fiança, é encaminhado para a audiência de custódia. O número de pessoas percentualmente que continua preso é aproximadamente o mesmo que era antes da existência da audiência de custódia. Isso é só jogo de cena que se fala. As pessoas que ficam, normalmente, são bandidos contumazes ou são pessoas que praticaram delitos gravíssimos que eles mesmos correm risco se forem colocados em liberdade de imediato. Mas a natureza do delito que a maioria pratica, ou o fato de ser primário e ter bons antecedentes, já por si só justifica que ele não vá para dentro da cadeia ser contaminado e influenciado por facções, por grupos políticos, e aí sim ele vire um bandido. O que ele praticou foi um crime de ocasião ou ele é um bandido já? Esse tem que ficar. Então os percentuais têm sido mantidos basicamente os mesmos, mas o número de delitos tem aumentado. Mas a causa é uma variável para a qual o tribunal não tem poder de influência, nem a Defensoria, nem o Ministério Público. É a causa econômica, é a crise, é o desemprego que tem feito com que no país inteiro tenha aumentado o número de crimes. Mas o sistema da audiência de custódia, a médio prazo, protege o povo, porque em vez de formar um bandido, ele manda para casa e a pessoa mais nunca volta a delinquir. É o que acontece, raríssimos aqueles que voltam a delinquir e chegando novamente, aí não pode ter outra oportunidade. Deixa eu aproveitar que a gente está num ano bem delicado eleitoral. Qual é o grande desafio do Tribunal de Justiça nessas campanhas e agora com essas eleições de outubro? O primeiro grande desafio é que nós nos mantenhamos equidistantes. O judiciário é um poder que se espera que seja com a balança e tratando equilibradamente. E que o judiciário, por exemplo, nós da Justiça Estadual, não tentemos intervir naquilo que é de competência da Justiça Eleitoral. Ao contrário, ajudemos a Justiça Eleitoral com pessoal, com veículo, com liberação, tirando os juízes que têm jurisdição eleitoral, não deixar tirar férias agora, para que possa se prestar um serviço isento e que o povo escolha realmente, com todas as liberdades, aquele que acha que vai comandar o destino da nação. E não com aquela história de não vou perder meu voto, eu quero votar em quem vai ganhar, não, votar em quem você acha que realmente é o melhor para o futuro do país e do nosso Estado. Presidente, a gente agradece demais aqui a sua presença, né? O senhor explicando aí os projetos que aproximam a justiça do povo e a gente quer reforçar aqui, olha, tem o site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, você pode encontrar lá todas essas orientações que o presidente acabou de falar aqui para a gente. Presidente, muito obrigada, viu, pela participação e um ótimo domingo para o senhor. Muito obrigado. Eu, em nome do Judiciário Pernambucano, agradeço a oportunidade dessa prestação de contas à sua excelência, o jurisdicionado. Bom, e o Poder e Negócios volta no próximo domingo, às 10 da manhã. Um bom dia para você e até lá.